Bom dia a todos. Vamos começar com a nossa aula dentro da programação nossa da semana acadêmica do Banifinvest. Nós vamos, como eu disse, passar a semana fazendo. Na verdade, vocês fazem análises, eu corrijo essas análises e eu só analiso aqui, eu só corrijo papéis que vocês analisarem. Então, se alguém quiser, por exemplo, fala do mini índice, então alguém faz a análise do mini índice, posta e eu corrijo. Alguém quer fala de tal papel. Essa semana eu não faço análise nenhuma. Você quer uma análise, faça a análise e eu corrijo. Tá certo? Então vamos começar aqui com a Embraer. A Embraer aqui. Então vamos lá. Embraer. R. Gamberini. Embraer encontra-se no canal de baixa. Encontra-se no canal de baixa. Fez fundo em 12,78. E agora começa a construir um pivô de alta. Na verdade, ele não começa, o pivô já está armado, né? Precisando de confirmação. Fez uma figura que lembra um martelo, uma pequena sombra superior. Precisa romper primeiro a resistência de 13,31. O gráfico aqui está muito pequeno. Deixa eu botar aqui no gráfico maior. MBR3. Deixa eu limpar tudo aqui. Então aqui você diz que ele fez fundo em 12,78. Aqui eu tenho o meu em 12,77. Como é que eu sei que é 12,77? Você põe o cursor em cima, aqui em cima vai aparecer. Então a mínima aqui foi 12,77. Beleza. Então ele disse que está no canal de baixa. Exato, o papel está no canal de baixa. Agora o interessante aqui, a gente olha melhor no gráfico semanal. Olha só o interessante. Você olha no gráfico semanal, sempre você vê melhor como é que está a situação. Está num grande canal de baixa, só que se eu pegar esse início de tendência, vou pegar aqui assim, pegar esse início de tendência, você vê que ele já testou a retração de 61,8. Então é isso que é interessante que vocês vejam. No semanal ele já está abrindo compra, com inclusive uma pequena divergência de fundos, né? Então é esse tipo de coisa que vocês têm que explorar. Você quer fazer uma análise no diário, beleza, mas olha o semanal, vê se no semanal se a tendência principal continua de baixa, se ele já começa a emitir sinais de reversão. Nossa, semana passada ele fechou com um spinning top, perda a indecisão sinalizando a perda da força do movimento de baixa. Essa semana ele já começou realizando, vamos para o diário. E no diário está aqui, armando um pivôzinho de alta. Então ele fez esse fundo aqui, voltou a subir. Então tá. Fez uma figura que lembra um martelo, beleza. Preciso romper a resistência de 13,31. Vamos ver qual é a resistência de 13,31.
13,31 não é absolutamente nada. Que resistência é essa? Para mim 13,31. Deixa eu aumentar o teu gráfico aqui. Peraí, deixa eu botar um Ctrl R aqui, só um instantinho. Uma dessa. Meu gráfico está desatualizado. Eu não acho que seja uma boa compra aqui não, viu? Aqui pode ser até uma resistência intermediária, mas por que você não põe na máxima do dia de hoje, no último dia? Por exemplo, 13,19, você arredonda para 13,20. Eu acho muito mais interessante. 13,20 com objetivo 13,31 depois da linha tendente baixa e a média das bandas de Bollinger. Então vamos lá, linha de tendência de baixa. Você pegou aqui essa linha de tendência de baixa. Essa linha vem aqui. Aí você botou ela encostando aqui. Então, se você pegar o primeiro e o segundo, então ele tem primeiro topo, segundo topo, terceiro topo. No meu aqui ele vai lá atrás. Mas enfim, tudo bem. Isso aí, questão de ajustes gráficos, vamos dizer que ele esteja aqui. Aqui forçando um pouquinho a barra, ele chega lá. Então uma compra agressiva seria rompendo esses 13, não 13,31, na minha opinião 13,20, inclusive porque ele já deixa para trás a média de 8 períodos. E tem primeiro objetivo nessa linha de tendência de alta aqui, né? Eventualmente a média das bandas de Bollinger e nos 13,65. Você botou 13,61, seria o que? Essa 13,61 pode ser 13,61 também. Então você disse comprando 13,31 para 13,61. Eu acho mais adequado 13,20 para 13,61. E qual o stop que você botou aqui? O estocástico encontra-se em 55%. Engraçado que o meu tem 45, o seu tem 55, realmente. Agora tem que saber se você está usando o estocástico lento, né? Tu está usando de 7 períodos. O interessante é usar de 9. 7 períodos ele fica... Olha só, ele fica bastante nervoso, né? Interessante usar de 9 períodos ou 14 períodos. E que mais? Stop você não botou? Botou sim. Entrada conservadora 13,31. Objetivo inicial 13,61. Stop 13,17. Stop financeiro 13,17. Aí no caso aqui você poderia botar um pouquinho, entrando nos 13,20, poderia botar um pouquinho mais para baixo, né? Talvez nos 13,08 e 13,07, que é essa mínima aqui. (13,07). Então 13,20 para 13,07 dá 0,98. Uma compra agressiva seria rompendo 13,20. Uma compra conservadora seria rompendo esses 13,60 aqui. Porque aqui você já rompe a linha de tendência de baixa, rompe a média das bandas de Bollinger e rompe esse topinho anterior aqui. Esse
Pode ser 1361, entre 1365, por aí. Aqui seria compra conservadora. Beleza, vamos mais um aqui. OGX. Deixa eu abrir aqui o gráfico. Vou botar o gráfico aqui de OGX. Vamos lá, o GX no gráfico semanal vem de uma forte queda, onde na última semana, após ter perdido o fundo anterior, o papel acabou fechando com um grande candle de queda. Tá aqui, grande candle de queda, mais conhecido como Marubozu. Ele, na verdade, é um candle que lembra o Marubozu, porque ele deixou uma sombra inferior que não é muito bem-vinda. Então é um candle que lembra o Marubozu. Esse candle, quando formado no final de tendência, mostra a possibilidade de figura de reversão. Essa semana o papel abriu em alta e se fechar desse jeito, forma um Harami de reversão altista. Beleza, Harami de reversão altista. Depois tem que ver, só ver se ele abriu acima do fechamento da semana passada. Apesar do estocástico lento ainda estar sobrevendido em 9%, fica a expectativa de que o papel venha a melhorar no curto prazo, tendo como primeiro objetivo de alta em torno de R$9. Tá bom. Agora, ponto de compra onde é que fica? Alguém sugere algum ponto de compra aqui para esse papel? Alguma sugestão para compra aqui desse papel? Valendo um ponto, pronto. Valendo um ponto, primeiro ponto do mês. Qual seria uma compra adequada para esse papel aqui no gráfico semanal de OGX? Rompendo 903. Máxima de ontem. Lembrando que estamos num gráfico semanal, hein? Lembrando que estamos no gráfico semanal. Nesse gráfico semanal, qual é a melhor recomendação de compra? Pereira chegou perto, mas não respondeu a minha pergunta. Qual é o preço, qual é o nível de compra desse papel? Eu quero uma resposta completa, Pereira. Você fica dando picadinho de resposta? Qual é o nível adequado? Léo Berini acertou. Acima do fechamento desta semana. Primeiro ponto da semana. Léo Berini. Simples. Eu tenho um valor? Não tenho. Por quê? Porque a gente está no meio da semana. O gráfico está sendo. O candle está sendo formado. Então, quando que vai ser? Acima do fechamento da semana. Simples. Então, não adianta dizer que ele está sendo formado, esperar o fechamento. Não. Eu quero uma resposta concreta. Acima do fechamento desta semana. Essa é a resposta. Tá certo? E quanto vai ser? Não tenho a mínima ideia. Ninguém sabe. Então aqui
Pro Johnny faltou ponto de compra e faltou o stop também. Qual seria um stop adequado? Olha só, se a gente pegar aqui, ó, GX, o semanal. Se a gente pegar aqui, jogar pra cá, diminuir um pouquinho essas coisas. Ou seja, aqui agora ele veio pra fora da banda, tá voltando pra dentro da banda. Ele fechou na semana passada 5,50, abriu essa semana 5,52. Pode ser um Harami. Vamos dizer que ele venha fechar agora, ele fechou a 6,28, sei lá, vamos dizer que ele fechou a 7, qualquer coisa, vou arredondar para 7, vai. Se arredondar para 7, qual o nível, qual é o stop que você poria aqui? Você poria o stop a 5,50? Não, que eu vou ver isso aí. Eu quero saber qual é o stop adequado aqui. Se eu puser na mínima aqui a 5,50, significa, vamos dizer que ele venha fechar 7. De 7 para 5,50 significa uma perda de 21%. Tá bom esse stop? Se eu colei um stop financeiro de 8,50, eu tô dizendo, Aguiar, que ele. Tô supondo que ele vai fechar 7. Como é que você vai botar um stop 8,50? Você está comprando papel. Você põe um stop a quanto? Ele fechou a 7 a semana. Qual é o nível de stop que vocês poriam? Então, 6,70, por exemplo, válido. 6,86, tá válido. É exatamente isso. Você não vai botar um stop de 20%. Ah, mas tem potencial para ganhar, tudo bem. Mas e se não vier? Vai perder 20%? Se é para giro curto, e tem mais, se você entrar comprando na 7, ele tem potencial para vir a 9? Tem, ou seja, 28%. Você compraria esse papel para esperar chegar nos 9%? Pode ser que sim. Se você espera chegar aos 9, beleza. Agora, se você não espera, você tem que botar um stop compatível com o retorno que você quer. Ah, com 3% eu estou satisfeito. Tá bom, tu vai botar um stop de 1,5%. Então, o stop tem que ser condizente com a probabilidade de ganho. Agora, o que não pode, né, você se boicotar. Você não botou stop, o papel está caindo 5%. Você não, mas eu estou visando os 9%. Então eu aceito. Não é isso. Você não pode se boicotar. Se você entra para ganhar 2, 3%, olha no gráfico. Isso aqui é o gráfico semanal. Tá certo? Se você olhar no gráfico diário, dizem que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Aqui, por exemplo, ele tem a primeira resistência aqui no 6,55. Tá certo? Que a gente vai entrar agora aqui na análise do do Aguiar.
Então vamos ver. Antes de eu falar qualquer coisa, Guiar. Tendência primária de baixa. Alguns dias atrás fez um gap que pode ser de exaustão e é possível que se esteja formando uma ilha de reversão. Porém, é necessário esperar a confirmação da mesma. Falando nisso, valendo um ponto. Uma ilha de reversão tem no mínimo de quantos dias e no máximo de quantos dias? Valendo um ponto. Uma ilha de reversão tem entre quanto, mínimo de quantos e máximo de quantos? Beleza, quero ver todo mundo pontuando. De 2 a 5. Não, é ser mínima de 2, máximo de 2, não. De 2 a 5. Então vamos ver aqui. Pereira ganhou um ponto. Naka ganhou um ponto. Sônia ganhou um ponto. Dois a 5. Exatamente. Se for um dia, é um dia chave de reversão. Beleza. Então aqui nós já temos 4 dias para ser um dia chave, para ser uma ilha de reversão. O papel tem que abrir com gap aqui, tá certo? E aí esse gap aqui valendo um ponto. Tem que ser que tipo de gap? Valendo um ponto. Abrindo com gap aqui para formar, para confirmar uma ilha de reversão, tem que ser que tipo de gap? Fuga, 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 fuga. É isso aí. Fuga. É, essa aqui é a semana acadêmica. Exato. Então, vamos lá. Fuga. Pereira botou fuga. Quem mais botou fuga? Sônia botou de área, não é área, é fuga. Guto botou fuga. Aguiar botou fuga. SC botou fuga. Leão Berini botou fuga. Beleza, é isso aí. Na verdade, porque o gap de fuga é aquele que vai embora. Se é figura de reversão, por que ele vai voltar? Ele não volta, ele tem que ir embora. Tá certo? Ele pode até dar uma meia trava aqui, mas ele não pode fechar esse gap. O ponto fundamental é que esse gap não pode fechar. Senão não é ilha de reversão. Ilha de reversão tem que ter gap na entrada, tem que ter gap na saída. Tá certo? Então vamos lá. No dia 28 de 6 fez um candle que lembra um Maruboso. Fez um candle que lembra um Maruboso que
que é significa fim da tendência, no caso de baixa. Após, fez uma cruz de Harami. Fez uma cruz de Harami e depois um novo Marubozu. Pode ser início de uma tendência de alta. É isso aí. CCI está menos 62.0. Estocástico está sobrevendido. O meu aqui está em 9 e pouquinho. Abrindo compra, tudo bem, abrindo compra. Divergência de fundo. Pô, essa divergência de fundo é tão pequena que eu não estou nem enxergando aqui. Ela é tão pequena, tu botou uma pequena. Ela é tão pequena aqui. Tá bom, ela é micra, mas tudo bem. Eu tô vendo ela aqui. Ela é tão micra que é insignificante, né? Mas tudo bem, tá valendo. Compra 6,54. Compra 6,54, beleza. Objetivo 8,32. 8,32 de quê? Você tirou esses 8. Eu não tô entendendo de onde é que saiu esses 8,32 não. De onde é que você tirou? Qual foi a mágica que tu fez aqui? Oito e 32, a mínima aqui. Ah, tá. Beleza, já enxerguei. 8,32. Beleza. É isso aí. Stop financeiro 6,30. 6,54 para 6,30. 3 de pouquinho. 3,60. Tá bom. Gostei, Edgar. Não tem nota máxima, mas tá boa. Tá boa a tua análise. Na verdade, eu acho que você tem que melhorar. Enfim, vocês, de uma forma geral, né, tem que tomar cuidado com o português. Porque você vai escrever uma análise e a pessoa que está lendo essa análise, ela tem que ter prazer em ler a análise. Então, quanto melhor, quanto mais claro for o português, as concordâncias, as vírgulas, melhor. Inclusive você se faz entender melhor. Mas valeu. Tá aprendendo. Você, na verdade, isso aqui, eu me lembro que quando eu fiz medicina, há muitos anos atrás, meu padrasto era médico também, e eu via, né, ele estudando, chegava de noite em casa, era professor universitário, tinha consultório, né, ia para o hospital de manhã e à tarde ia pro consultório, chegava em casa, a gente almoçava, a gente jantava por volta das 8, 8h30 todo dia, porque ele chegava em casa por aí, 8 e pouco, tava saindo, né, ligava, saindo do escritório, né, o pessoal já preparava comida, e a gente almoçava 8, 8h30, enfim. Terminava aquilo ali, ele ia pro escritório, estudar até 11 horas da noite, meia-noite, para acordar cedo. Hoje em dia, não é só médico que tem que estudar muito, não. Qualquer um que quer se dar bem na vida tem que estudar muito. Seja advogado, seja engenheiro, seja analista técnico, tá certo? Então, inclusive análise técnica né, hoje em dia, né, na época, há 50 anos atrás, a análise técnica era muito mais fácil. Hoje a quantidade de informação, a quantidade de pessoas, de sistemas, de novas filosofias, de novos, né? Isso e a questão é que o passado não é descartado, não é desprezado.
Então você tem alguns livros, por exemplo, que tem 70 anos. Tem um livro do Edward McGee, do Prince, sei lá o nome do sujeito. Eu tenho até esses livros, são livros excelentes, clássicos, que está na 10ª edição, 18ª edição. Aí ele, aí ele tem lá, fala da primeira edição. Aí o cara, pô, fala de, né, ele pegou aquela introdução, né, da primeira edição, segunda edição, terceira, o prefácio, né, de cada uma delas. Pô, aí o cara lê, por quê? Porque ele acha interessante você pegar a evolução do livro. Então é filosofia vigente a cada 5, 10 anos, como é que mudava e tal. Ou seja, gráfico é isso. E o interessante é que todas essas novas questões facilitam muito a nossa vida. Então, aquele negócio que o Tiger Woods fala, eu não busco a perfeição, porque ela não existe. O que eu busco é a excelência profissional. Quando você faz uma análise técnica, quando você entra no mercado, você tem que buscar a excelência do trade. Então a expectativa, né, como na análise do Aguiar, rompendo 6,54, objetivo 8,32. Essa é uma expectativa. Não existe nenhuma garantia de que ele vai chegar lá. Existe uma probabilidade dele chegar lá. Não existe garantia de nada. Por isso que eu sempre falo, o mercado você faz o que ele te permite fazer. Você não faz o que você quer. Ele te dá condições para você fazer determinadas coisas. Você faz o que ele te permite fazer. Não, ele vai fechar o gap, porque esse gap tem que fechar e não sei o que. Enquanto não chegar nos 8,30 e num zero, tá bom. Ele pode até chegar nos 8,30 daqui a 6 meses. Antes disso ele voltou lá para os 5. Então isso aqui é você buscar. Tem um risco-retorno ótimo, tentando ganhar o máximo de dinheiro possível no menor tempo possível. Esse aqui é o barato do negócio. O não operar também é uma estratégia. Por isso eu estava conversando com uma pessoa aqui. Fala, pô, ultimamente tem potencial para chegar em 4, 5, 3, 4, 5%. Tá dando 1,5%, eu pulo fora. Olha o gráfico de 60 minutos, já está subesticado, né? Como se diz, dobrando o cabo da Boa Esperança, já está ali, não tem mais para onde ir. Vai realizar, põe o lucro no bolso. Né, uma boa quantidade, talvez 50% das vezes, o papel continua subindo, tá certo? Mas o importante é você não perder. Para você começar a ganhar nesse mercado, você tem que aprender a não perder. Então trabalhar com stop é fundamental. E tá no positivo, você já não sai mais com prejuízo desse papel. O fato de você, porque prejuízo, por menor que seja, significa que ele está comendo alguma rentabilidade passada sua. O fundamento é ganhar dinheiro. Perder dinheiro não faz parte do negócio. Quer dizer, não faz parte da filosofia, né? Óbvio que faz parte do negócio perder dinheiro. Como faz parte, né, do negócio andar de bicicleta, você cai de bicicleta. Mas você não cai de bicicleta o tempo todo. E se você cai, você não quebra o pescoço, quebra o fêmur em 3 lugares, fratura exposta. Você dá aquela bela ralada na coxa, né? Você fere muito mais o ego do que, principalmente se tiver uma menininha olhando, né? Se tiver uma gatinha olhando, aí mesmo que vai passar vergonha. Então você tem que ter a frieza para entrar e sair na hora que o mercado disser que é para entrar e que é para sair. Começou a derivar, começou a ficar meio de lado, eu já pulo fora. Não fico olhando. Começou a dar 1, 2 dias o papel não anda, em época de mercado bom, né? Que você pode ficar posicionado mais tempo, eu pulo fora. Enquanto meu dinheiro está parado 1, 2 dias ali, o papel não está entrando, eu deixei de ganhar mais 2, 3 X% em outro papel que andou.
Mas isso aí você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer. Tá certo? Você gosta de fazer day trade, você gosta de fazer swing trade, posicionamento curtos, tá certo? Ganhar de 5 a 10% entre uma e 2 semanas. Você tem que se conhecer. Não, o negócio é mais longo prazo. Eu sou médico, eu sou engenheiro, sou advogado, não tenho tempo para ficar. Beleza, trabalho com stop do mesmo jeito. Trabalho no gráfico semanal de qualquer maneira. Tá certo? Setup de um americano. Ah, na época eu passei para vocês. Mas eu vou. Essa semana eu passo para vocês outra vez. Não, isso aí não é pra palestra não. Palestra a gente vai falar de OBV. É. É. Não, vamos falar do OBV não. OBV não. Vamos falar. É uma coisa que a gente nunca falou. E que. A gente vai falar de. Escala gráfica. Aritmética versus logaritmo. É isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre esse negócio. Se a gente está operando usando a estratégia das médias, você usa também as figuras. Lógico que eu uso as figuras. Eu sempre uso as figuras. As médias vão me dar certeza de que as figuras é, tendem a ser confirmadas. Eu sempre olho o gráfico, sempre. Primeira coisa, você vai olhar o que é a teoria de Dow, ondas de Elliott, o gráfico japonês te diz. Depois você vai usar as médias móveis. Eu acho que são. As entradas das médias não são nas entradas das figuras, eu acho que são. Pelo menos eu sempre busco uma confirmação de alguma figura, tá certo? Vamos pegar aqui, por exemplo. Olha só, nesse índice, isso aqui foi do dia 28/6. Então ele deu uma compra aqui. Ele deu uma compra primeiro no estocástico, depois CCI, depois o cruzamento das médias. Então aqui, por exemplo, se você olhar bem, ele fez um harami aqui. Ele vinha derivando, fez um harami, tá certo? Fez uma figura de reversão. Nesse ponto aqui, ele fez uma figura de reversão. Como ele tinha feito essa máxima aqui nos 920, o ponto de compra aqui seria 920. Tá certo? Nesse dia aqui, CCI deu compra, o estocado já tinha dado compra antes. Quando ele rompeu, 52,920. E a confirmação da média se deu nesse daqui. Olha só, as médias já estavam cruzadas. Como é que não teve? Tudo começou com esse harami aqui. Harami, depois, olha só, gráfico japonês dizendo que é uma figura de reversão. Rompeu a resistência, teoria de Dow, 920. Quando ele sinalizou 920 aqui, você vê que nesse dia aqui, ou nesse candle aqui, isso é um gráfico de 15 minutos, rompeu 920 a compra, ele chegou aqui a 53,115, ou seja, quase, sei lá, 100 pontos para 200 pontos para cima. Depois realizou outra vez e continuou subindo. Então busca sempre a figura de reversão. Aqui, por exemplo, deu venda aqui, deu venda aqui, a venda foi aqui embaixo. Começou com essa figurinha aqui que lembra uma estrela cadente. Tá certo? Ele fechou aqui, deixa eu ver. Ele fechou nos 470. Abriu aqui a 475. Isso aqui deve ser algum tipo de correção, sei lá. 475 e fechou 460. Praticamente um harami isso aqui. Tá certo? Deixou uma sombra superior, parece uma estrela cadente.
enfim, sinalizou, né, um viés de baixa. Aí ele vem embora para baixo. Então ele sinaliza. Nesse ponto aqui, ele deu compra, deu compra, deu compra, deu compra pelas médias. Fez um harami, olha só. Fez um harami que deixou uma resistência. 430. Não rompeu, não rompeu, não rompeu, rompeu nesse daqui. Quando rompeu nesse daqui, olha só, já tinha dado compra nos dois e já tinha confirmado, nesse que ainda confirmou o cruzamento das médias. Tudo começou com o harami. O harami ele não perde valor, não é isso. Ele perde talvez a força, ele perde o momento da reversão, momentum, né? Ele perde força, mas ele não é anulado de jeito nenhum. Falando isso porque as médias não são nas entradas de figuras. Bom, acabei de mostrar que são. Aguiar, eu tomo cuidado no setor bem entrada embasado nas médias. É bom você usar stop também. Lógico, tem que usar sempre stop. Ponto figura é muito interessante, só que aqui nenhum desses gráficos a gente tem ponto figura. É uma corrente nos Estados Unidos, estão querendo ressuscitar ponto figura, mas é um negócio completamente diferente de tudo que você já viu. Para não dizer que é completamente diferente, ele é 90% diferente. Tem um conceito ou outro que fica. Rompimento de resistência, algumas coisinhas assim. Usar as médias como confirmação, exatamente. Ele te dá o conforto da confirmação. O Sartori pergunta, é exatamente isso. Ver sua análise. Sua análise está aqui, é a próxima agora. Tá certo? Já terminamos aqui o diário. Vamos pegar aqui hipermarcas. O Pedro, né, que a gente vai apelidar ele de O Carrasco. Qual foi? Quem que falou? Você falou que melhorou bem as análises? Gamberini. O R. Gamberini. Pô, Gamberini tá melhorando as análises. Vindo do Carrasco. Carrasco de Niterói. Isso aí é um elogio, viu? Considere um elogio. É. Pedro é conhecido como Carrasco de Niterói. Vamos lá. Hipermarcas, depois de uma alta. Oi? Então o quê? Não, cadê? Ah, tá bom. Então a gente volta ali depois. Já tá tudo aqui. Hipermarcas, depois de uma alta, forma agora uma bandeira. 2, 4, 6, 8, 10. Tá no limite da bandeira, beleza. Forma a bandeira que é figura de continuação no caso de alta. Pela teoria de Dow, né? Testou a média das bandas de Bollinger. E entrou força compradora. Você tem que botar aqui testou a média como suporte, né? Principalmente que eu tenho duas médias. Uma pessoa que não conhece muito. Então você tem assim, testou a média das bandas de Bollinger em amarelo. Ou sei lá que cor é essa aqui. Como suporte. Então vocês não podem economizar as palavras. Ou seja, você tem que economizar a palavra que não... Que é encheção de linguiça. Palavra que define
coisas importantes, não pode combinar, tem que ser dito. Ou seja, testou como suporte a média das bandas de Bollinger, testou, reverteu. Aqui, por exemplo, uma, cabe perfeitamente um Fibonacci aqui. Aí eu sempre gosto de pegar o movimento, né, o início do movimento. Porque aqui eu pego uma onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Tá certo? Aqui pode ser uma onda 1, onda 2 também. Então, olha só, ele já testou a retração de 50%. Isso é importantíssimo. Ele sobe 2, cai 1. Importantíssimo isso aqui. Tá certo? E aí, se você jogar dessa forma, essa bandeira perde até o interesse. Porque, olha só, você joga isso aqui e aqui. Deixa eu ver se você botou o, o objetivo da bandeira. Entrada 11,97, objetivo 12,35. 11,97, 12,35. Você fala em bandeira, você tem que dar o objetivo da bandeira. Você não deu, tá economizando palavra. Depois desses 2,35, que a gente chama a cabeça do pivô, ele tem essa outra resistência aqui em cima. Quanto é que é essa resistência? Tá certo? Essa resistência está aqui. E quando você faz a expansão de Fibonacci, aqui praticamente já está em cima, ó. 2,76. Tá vendo como é que teoria de Dow e Fibonacci eles se complementam bastante? Então aqui na verdade, muito mais interessante é você dizer que ele teve uma retração de 50% de Fibonacci, testou os 50% e reverteu para cima. A compra pode ser essa mesmo que você botou aqui. A compra pode ser essa daqui. Botou aqui 11,97, pode até arredondar para 12, mas tudo bem, pode deixar os 97 com o primeiro objetivo a 2,34, beleza. Tá lá, o objetivo é o mesmo, não muda. Tá certo? Mas eu manteria o Fibonacci. Você pode até jogar aqui para baixo, pegar o movimento inteiro. Tá certo? Pode até fazer dessa forma também. Eu, particularmente, prefiro sempre pegar o movimento inteiro, né? Sem essas quebradas aqui assim. Quanto mais eu pegar o movimento inteiro, né? Como diria o Jack, é um corte limpo. Tá certo? Nesse caso aqui, o objetivo da bandeira não coincide com o... Não deve coincidir. Vamos ver. E a haste da bandeira é esse movimento aqui. Se eu puser 50% na cabeça do pivô, ó, como é que não coincide? E aqui eu tenho que botar 50% porque ele retraiu em 50%. Isso aqui funciona quando você tem, quando a bandeira testa a retração, a primeira retração de 38,2. Aí ele, ó, chega muito próximo. Mas com 50% ele não chega. Aí fica bem longe. Tá certo? Então entrada 11,97. Beleza, objetivo 12, primeiro objetivo 12,35, que é a cabeça do pivô 11,84, tudo bem. Só que se você tivesse posto aqui o Fibonacci, você teria tido uma outra configuração. Então, para não invalidar a sua análise, vou botar aqui dessa forma. Vou jogar aqui mesmo. Aqui, olha só, aqui ele testou a retração de 38,2.
Tá vendo? O ponto fundamental nisso tudo é que vocês entendam. Eu posso fazer posso fazer as duas análises? Pode fazer as duas análises. O ponto fundamental é que o papel vai subir. A expectativa do papel é de subir. Esse é o ponto fundamental. Ele tem primeiro objetivo 12,30 e pouco, tem segundo objetivo 12,70 e pouco, tem terceiro objetivo nesse topo anterior aqui de 13 alguma coisa. Depois tem um objetivo maior aqui em cima, né, que seria o objetivo da bandeira. E depois a expansão de Fibonacci em 13,8 e 86. Tá certo? Então sempre que ele fizer esse zigue-zague de cima para baixo, quer ver uma outra coisa aqui interessante? Joga o Fibonacci aqui, por exemplo. Subiu, realizou e foi para cima, tá certo? Se eu puser 50% na cabeça do pivô, praticamente chegou no objetivo dele. A máxima aqui foi de 11,13, 11,13. Objetivo 12,14. Ele fez máxima aqui em 12,34. Faltou 6 centavos. Por isso que eu pego esse último movimento aqui. Pode ser esse fundo, pode ser esse início aqui. Não tem um ponto mais preciso. Por isso que eu peguei aqui. Testa 50%. Beleza? Vamos lá. Agora a última análise do dia. TAM. Vamos pegar TAM. Então encontra-se em uma região de deriva há alguns dias com vários candles pequenos e dojijo, que sinaliza perda do movimento anterior. Não acho que é isso não. Encontra-se uma região de deriva, beleza, alguns dias com vários pequenos candles. Doji também é um candle, tá? Com vários candles. Ele não sinalizando a perda do movimento anterior. Na verdade não é perda, ele não tem a perda do movimento anterior. Na verdade ele tem a deriva, você já disse, não precisa inventar. O papel está derivando, depois do movimento de alta, o papel deriva. Tá certo? O papel está derivando. Ele pode estar distribuindo para realizar. Ele pode estar distribuindo para realizar. E apesar dele ter feito essa máxima aqui, essa deriva ela é bem mais curtinha, né? Então, na verdade, você teria que ter posto a sua resistência por aqui, nessa faixa aqui. Então ele está bem, ele está bem, tá bem estreito aqui o negócio. Opa, tá bem estreito aqui. Essa resistência aqui, essa faixa aqui de 5,50 é a mais forte. Tá certo? E aqui mesma coisa. No primeiro momento é isso. Cinquenta e dois de 21 aqui. Então 51,84. É isso aí.
E aí perdendo o primeiro objetivo de alta seria isso aqui, como você pôs aqui no seu gráfico. Perdendo esse valor aqui, aí ele pode vir mais para baixo. E aqui é uma duplo suporte, né? Média. Não sei que média é essa, mas parece ser a média de 20 períodos ou 21 períodos. E joga o Fibonacci exatamente como você fez aqui. Beleza. Então tá aqui. Então vamos ver aqui. Então encontra-se no canal de deriva. Esse papel a perder 51,69. Na verdade 51,85. Busca o primeiro objetivo em 51,13. Deixa eu ver uma coisa aqui. Botar os números que você botou aqui. Se perder 51,69, vem para 49,76, que depois alcança 47,50. Tá certo, 47,58, beleza. Onde passa a média de 20 períodos. Estocástico sobrevendido. Estocástico aqui está sobrecomprado. Ele não está sobrevendido. Sobrevendido é abaixo de 20. Em 86 ele está sobrecomprado. Ele está sobrecomprado. Mas abrindo, na verdade aqui ele está neutro, né? Sobrecomprado. Em 86, neutro, já começa a perder a força da baixa. Analisa a força da baixa. Sinalizando, ele não sinaliza que ele pode chegar nos objetivos. Ele sinaliza só sinaliza que tem espaço para realizar. Tá certo? Você tem que dizer que ele sinaliza que tem espaço para realizar. Porque se você diz que ele tem espaço, que ele tem, como é que você escreveu aqui? Mostrando que pode alcançar os objetivos citados acima nos próximos dias. Na verdade, você está meio que induzindo, né, a algo que não é necessariamente realidade. Então você tem que dizer que ele tem espaço para realizar. Se ele vai chegar no objetivo ou não vai chegar no objetivo, não é o estocástico que está dizendo isso. E pela forma que você escreveu aqui, você não está garantindo, porque você diz que mostra que pode alcançar, tá certo? Mas ele não pode alcançar, ele pode e tende a uma realização. Só isso você tem que escrever. Tem espaço para realizar. Você não pode dizer que ele tem espaço para alcançar os objetivos. Porque aí você induz o cara e seu opa. Então eu vou. Aí você botou ainda no plural, objetivos. Objetivo significa que você está dizendo que ele pode vir no primeiro objetivo e pode vir no segundo objetivo. Isso não é verdade. Aqui o estocástico simplesmente está dizendo que ele pode vir para baixo. Até onde vai chegar é uma outra história. Por isso você tem o gráfico e os estudos que te mostram para onde ele vai. Tá certo? Mas valeu. E o interessante aqui, devo dizer que são pouquíssimas pessoas que estão fazendo as análises, tá certo? Eu sugiro que vocês façam. Vocês vão dar de mão beijada. Tem 2 ou 3 aqui que estão sobressaindo na quantidade de análises. Pô, esses caras vão ganhar todos os prêmios. E eles, além de ganhar esses prêmios em dinheiro, eles estão, né, eles estão já ganhando o prêmio maior, que é aperfeiçoando as suas análises. Esse é o prêmio, grande prêmio da semana. Esse todos vocês podem ganhar. Então, fica a sugestão para vocês postarem suas análises.
Tá certo? 10 horas e 3 minutos, mercado em alta. Índice Bovespa na máxima do dia, 0,44 de alta. E parece que o dia vai ser bom. Estados Unidos em ligeira alta, Europa em alta. Petróleo subindo 3,40. O dia tá interessante. Vamos ficando por aqui. 12h30 voltamos com o nosso boletim. E depois voltamos às 4 com o nosso... Nem sei mais qual é a terceira, quarta aula, não sei. Não, à tarde então é a quarta aula. E temos palestra hoje, vamos falar sobre... vamos falar sobre escala aritmética e escala logarítmica. É interessante isso porque eu tenho visto que vocês fazem, né, tem feito bastante análise no gráfico semanal. Então vou falar um pouquinho sobre essas duas escalas, o que elas representam, enfim, a importância de cada uma delas. Tá certo? Obrigado a todos, tenham um bom dia, trabalhem com stop, sejam felizes.